não tem ninguém ainda. Uma pessoa entrou. Boa noite. Estou aqui esperando aqui é o Túlio e o professor Guilherme Vargas. Eu estou aqui para a gente comentar aqui, né, um pouco da prova do segundo dia. A nossa live aí já tá pedindo aqui, achei o Túlio. Deixa eu acertar aqui. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Para Augusto. Como é que tá, rapaz? Tudo bem? Professor, solicitei a entrada, viu, na live, que eu vou aceitar aqui. Professor Clemency entrando. Falar um pouco, né, sobre essa prova aí do segundo dia. A expectativa que vocês tiveram dela. Peço aí a participação de vocês aí, né? Coloquem tá vendo esse balãozinho que tem as perguntas? Bota aí uma pergunta, uma dúvida, alguma questão, que eu tenho uma prova aqui do meu lado, eu fiz aqui com o Túlio uma análise rápida, né, de nível de dificuldade, como é que foi e tal, para a gente poder comentar um pouco sobre a perspectiva, como é que foi, entendeu? Tipo, por exemplo, a matemática foi fácil, a nota desse ano vai vir mais baixa. Então, vamos fazer essas análises. Então, pessoal, desejo uma ótima live para a gente. O professor está solicitando aqui, aceitado aqui. Vamos lá. Boa noite, professor. Fala, Tudo rapaz, tudo bem? bem? Boa noite, cara. Tranquilo? Boa noite, professor. Boa noite, Tranquilo, tudo professor. bem, cara? Tudo certo. Deu tempo para olhar para o professor? Sim, tudo certo, tudo deu para olhar tudo com tempo até, com uma certa tranquilidade, tudo, Certo. tudo dentro dos conformes. E aí, Túlio, o que você diz dessa prova aí? O professor quiser dar prioridade ao professor, se ele tiver algum compromisso posterior, ele der logo início, né, fazer o comentário que convier, referente à prova dele, né, de química, ou análise geral também de natureza. À vontade, professor. Cara, a prova de química, ela manteve o padrão, uma diferença desse ano que também já era previsível, foi o fato de ter sido a famosa prova mais técnica, então com questões mais diretas, com questões realmente conteudistas. Então, o que deu para perceber de forma clara é que aquele aluno que continuou se preparando para o Enem, baseado no Enem de 2011, de 2012, de 2013, esse aluno, com certeza, ele foi muito mal na prova. Então, quem esperava aquela prova teórica, com textinho base para poder resolver as questões, ler aqui, a resposta está ali, isso acabou, na verdade, né? Isso acabou desde 2017, que o Enem vem se transformando realmente em um vestibular, e a prova de química manteve. Então, os assuntos foram os de sempre, né? Tratamento de esgoto, questão falando sobre polímero, questão falando sobre pH, questão falando sobre teoria ácido-base, Bronsted-Lowry, o caso do fenol ter caráter ácido, questão envolvendo isomeria, estequiometria, aquela questão que, apesar de ser uma questão cuja resposta era titulação, era uma questão teórica, mas o aluno tinha que entender claramente qual era o papel da titulação, que a gente usa a titulação exatamente para determinar a concentração de um reagente a partir, né, de uma substância, a partir de um outro de concentração conhecida. Então, a prova de química especificamente, ela veio uma prova dentro do esperado. Claro, não, eu estou falando assim, dentro do esperado por mim, dentro do esperado pelos meus alunos, né? Não estou falando dentro do esperado para todo mundo, que a gente sabe que não. Ela veio uma prova, até eu estava acompanhando agora, um pouco antes no Facebook, né, muita gente reclamando, muita gente, né, questionando, muita gente. Mas assim, eu queria até aproveitar o espaço, né, para que também a gente começasse devagar a tocar um pouco nesse assunto, que é o aluno que ainda procura caminhos alternativos para o Enem. Ele ainda acha que vai ser fácil,
ele ainda acha que vai ser tranquilo, ele ainda acha que assistindo ali 3 aulinhas ali rapidinho de um macetinho, ele vai chegar na prova e vai arrebentar. Isso não vai acontecer, isso não tem acontecido, mas infelizmente eu ainda vejo muito em grupos de Facebook as pessoas perpetuando isso, de que o Enem é tranquilo, de que o Enem é fácil, de que o Enem é sossegado, de que a prova é de boa. Ah, assisti um vídeo aqui agora de meia horinha aqui de uma pessoa fazendo uma revisão geral da prova, isso vai ser o suficiente. Se não sentar e estudar de verdade para essa prova, vai continuar sendo assim. O Enem virou um vestibular. O Enem ele é uma prova técnica, ele é uma prova conteudista. Você, como professor de matemática, né, Túlio, se não me engano, é matemática? Isso. Matemática. Eu tenho, aí é com você, claro, mas eu tenho lido muita gente reclamando que matemática veio muito conteudista esse ano, veio uma prova veio uma prova mais técnica. Então, assim, isso não é surpresa. O Enem 2021 foi avisado, né? Então isso foi comunicado. Não estou aqui para julgar, é o que eu falo com os meus alunos. Eu jogo o jogo. Se a regra do jogo é essa, então vamos jogar esse jogo aqui e vamos seguir. Então, Química foi uma prova padrão Enem 2017, 18, 19. Né? Não vamos falar dos outros Enems, mas 2017, 18, 2019, 2020, aquela prova mais técnica, aquela prova mais conteudista, aquela prova que mais nenhum conteúdo absurdo, nada que fugisse o padrão natural do que o Enem já vinha cobrando e já vinha trabalhando. Questão de saponificação, né, aquela questãozinha do sabão, uma questão de NOx, de oxirredução, aquela do cobre, que era para dizer aonde que o cobre estava reduzindo. Questão bem tradicional de pilha, né, para calcular lá DDP e saber qual que era o material, qual que seria o eletrônico que iria funcionar. Questão de meia-vida. Mas, assim, questões bem mais técnicas, com textos menores, que a gente também já estava prevendo, uma prova mais conteudista, né, de Química. Mas, assim, conteúdo, mas nada fora dos padrões, nada que a gente poderia pontuar assim, nossa, aqui veio um negócio absurdo. Não, nada, uma prova dentro do que o Enem está acostumado, como o próprio Augusto falou, bem comum. Vou usar esse termo dele aí, uma prova comum do Enem, nenhuma novidade aí para a gente poder pontuar, não, tudo dentro do previsível. E assim, professor, primeiramente agradecer ao senhor, né, por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente, para participar dessa live, falando um pouco sobre o Enem, né? E aí, professor, para dizer que aqui, pessoal, como o professor é tão fera que ele colocou essa imagem, não sei se dá para vocês verem. É uma questão de química, se não me engano, falando sobre um arranjo geométrico acho que era das ligações. Caiu na prova de matemática? Caiu na prova de matemática. Pô, eu achei que ia cair na de química. Brincadeira, falei para meus alunos tudo que ia cair na de química. Poxa vida, eu não vi essa questão na prova de matemática. Eu não olhei a prova de matemática, eu imprimi até aqui, ó, mas eu imprimi só natureza. Pô, eu tenho que pegar essa questão para mandar pro pessoal, para sacanear os meninos. Eu tinha falado com eles que era bom eles visitarem lá Bruxelas, para eles poderem visitar esse modelo aí, porque cairia no Enem. Pô, mas caiu então na parte de geometria, então. O seu é um professor. O quê? Ela cobrava o quê? Assim, professor, como é um arranjo lá, né? Bem, isso, assim, ele é o octaédrico, é um cúbico de corpo centrado. Aí ele tinha que analisar, né? Um cara subia lá no elevador, aí você tinha que analisar o caminho que ele fazia entre as escadas de uma projeção octogonal. Massa. Show demais. Uma questão assim, que eu achei relativamente assim, ela é uma questão fácil, mas por ter um texto um pouco maior, você percebeu, eu estava lendo aqui a prova, matemática ela veio com um pouco de texto essa vez, mas assim, em relação à dificuldade, pelo que eu estava analisando aqui, ela não fugiu do padrão, pelo menos de 2018. E aí é importante essas análises, porque, assim como o senhor assentou um curso sensacional, uma didática sensacional, assim, que eu acho que, assim, como o senhor falou, né, a prova está se tornando um vestibular, não está perdendo a cara do Enem, por conta que ela contextualiza muito bem, por sinal.
mas é uma prova que você tem que exercer alguns conhecimentos. E assim, esses conhecimentos, eles foram muito trabalhados também na parte assim, que eu estava vendo aqui em matemática, da parte de aritmética, eu vi muita aritmética aqui, uma parte de geometria bem analítica mesmo. Então, eu acho assim, pessoal, que o Enem, ele já foi fácil. O Enem já foi muito mais fácil do que essas últimas 4 edições aí. E, assim, realmente que o aluno precisa ter um conteúdo, precisa fazer muitas questões para que haja um treino, haja uma análise, haja simulação de prova para que ele possa sair bem e alcançar esses resultados no final do ano, né? Sim, mas manda aí a observação sobre Pode. matemática aí do... Vou mandar aqui. Sim, assim, professor, tirando as palavras do professor, para mim é uma honra tê-lo, porque estudei durante minha preparação para o vestibular, para algumas aulas dele do YouTube, então isso, essa questão da estratégia, da mentalidade, de nunca, vai ser uma prova do gênero, assim, mirabolante, acho que siga um padrão, pelo menos para matemática, eu vou um pouquinho além, acho que de 2015 em diante, acho que para o aluno ele ter essa bagagem, essa base, porque eu acho que dali ele complementa com simulados tradicionais, né, de alguns cursinhos. Eu acho que a contextualização é muito, assim, o aluno que ele não está acostumado com a contextualização fica muito cansado, aí já julga que a questão é difícil, já julga que a questão poxa, é contextualizada, mas a contextualização está muito densa, está muita informação. Então, o aluno ele tem que já trabalhar, e eu concordo plenamente com o professor, trabalhar algo, construir algo. Não é pegar algo pela metade, pegando da acolá, de outro canto, porque a prova ela não está mais desse modo, né? Dessa maneira de uma aulinha ali, uma aulinha de macete, uma aulão de um Enem anterior, suficiente para responder uma prova desse tipo de dimensão, que é a prova do Enem. Professor, uma perguntinha como aluno. Alguma questão assim que o senhor acha que, tipo assim, poxa, essa questão aqui vai ser difícil, assim, esteticamente falando, algum assunto assim, por mais que siga um padrão, alguma questão assim que você fala, pô, o TRI dessa questão vai ser difícil. Ou essa questão aqui tende o pessoal a acertar mais ou acertar menos. Assim, questão de TRI, questão de qual questão vale mais, questão vale menos, por mais que seja Cara, prematuro. determinar TRI agora, né, é bem leviano, vamos dizer assim, porque a gente não tem acesso a microdados, a gráfico de proficiência, a nada. Então, é difícil prever. Mas, assim, existem algumas questões, claro, que os alunos eles acabam tendo, em geral, um pouco mais de dificuldade. Por que eu estou falando isso? Porque tem muito aluno que fala assim, por exemplo, a estequiometria é uma questão de TRI alta. Né? Existe essa informação que rola nas redes sociais. E quando a gente vai pegar as questões de estequiometria dos Enems até 2012, ali, 2014, as questões de estequiometria, elas têm uma TRI, uma nota, né, na casa de 650, 640. Isso é considerado uma questão de grau de dificuldade médio. Não são questões de grau de dificuldade elevado. E isso depende muito. É claro que, falando em grau de dificuldade, sem falar de TRI, falando de dificuldade, qual a questão, professor, que você acha que os alunos mais erraram, ou que eles mais vão errar? Eu acho que a questão de isomeria, ela é uma questão que vai dar um pouco de dor de cabeça para os meninos, por causa do conceito em si, do desenho, da estrutura. Então, eu acredito que a questão de isomeria seja uma questão um pouquinho mais puxada, e para os alunos em geral, questões que envolvem cálculo, né? Então, as questõezinhas que envolvem cálculo. Mas a TRI é muito subjetiva, cara, para nós, quando a gente vai falar, porque às vezes você pega uma questão que você fala assim, não, essa questão é simples, ao meu modo de ver. E aí, quando você vai pegar depois os dados de questões anteriores, você percebe que o índice de acerto dela foi de 12%, 16%. Então, em química, já é natural a questão considerada mais fácil da prova, estatisticamente falando, ela tem um nível de acerto que não supera 45% dos alunos. Então, química já é uma prova em si muito complicada. E complicada exatamente
pela questão da preparação dos alunos para essa prova. E aí a gente também fala um pouco da base, do tempo de preparação, aí a gente vai entrar no conceito do acesso, a dificuldade, qualidade de ensino e tal. Então, a gente não vou muito entrar nesse mérito, mas normalmente para os alunos, questões que têm um pouco mais de informação, né, reações, desenhos, são questões que trazem um grau de dificuldade um pouco maior para a rapaziada. Então, ao meu modo de ver, as questões que envolvem cálculo e essa questão aí da isomeria seriam as questões que a gente diria ser as mais difíceis da prova. Agora, a questão da proficiência em si, aí é difícil falar sobre TRI, porque pode ser, por exemplo, que essa questão da isomeria seja uma questão que depois a gente descubra que a TRI dela era tão alta que não era nem para ela estar na prova. São aquelas questões que nem entram, né, na hora do cálculo da nota. Então, isso depende muito do contexto, né? E é melhor tendo informação para a gente poder falar um pouco mais sobre isso. Sobre os dados, microdados e tal, para analisar com mais clareza. Perfeito. E aí vocês podem ver, pessoal, que tipo assim, por exemplo, tem, por exemplo, aqui uma questão que é a 170 do caderno azul, que eu estava vendo aqui, ela envolve aqui mais ou menos tudo. Não sei se tu viu, é um tronco de cone. E aí tem forma de resolver, né? Tem pessoas que decoram aquela fórmula do tronco de cone, mas tem métodos mais fáceis de resolução que às vezes o aluno mais preparado, ele resolve de uma forma mais rápida, né? E acaba delimitando sua estratégia de prova. Porque muita gente, assim, como o professor falou, as questões de química não passam assim, de 45% de acerto. Isso demanda que química é como se fosse a segunda parte da prova de natureza que o aluno normalmente faria. Faria primeiro aquela parte de biologia, né? Na e verdade, aí vai... química e física, né? Porque às vezes as pessoas colocam a física como uma matéria mais difícil, mas se você pegar os dados do Enem 2019, que foi o último microdado aí que foi liberado, fica assim, média de acertos em física. Em 2019, a média de acertos foi de 4 acertos. A média de acertos em química foram 5 questões. Então, isso é média. Os alunos, eles tendem. Então, física e química meio que disputam ali a prova mais difícil. Apesar de que eu estava conversando aqui com um amigo meu, professor de física, e ele falou que a prova de física, esse ano, ela veio uma prova bem mais técnica, bem mais puxada. Uma prova parece que cobrou um pouco mais, exigiu um pouco mais do aluno, a parte de cálculo. Então, ela não foi uma prova tão interpretativa assim como normalmente ela estava sendo, né? Então, parece que houve essa parte, esse caminho do Enem para o que a gente chama aí de Enem mais técnico, que o ministro da Educação vinha falando bastante sobre. E a Lorena falou que o senhor falou de uma questão da cana-de-açúcar que caiu aí na prova. Ah, sim, não. Eu cheguei a trabalhar com eles, né? Muita coisa, até na minha live de revisão, eu falei sobre os polímeros, o conceito da prova, né, no geral, os meus alunos, vamos dizer assim, aqueles alunos presenciais, os alunos da plataforma, a galera foi muito bem na prova, a química para eles realmente não foi surpresa nenhuma, né? Então eu até estou postando aqui no Instagram, os alunos, os comentários, eles foram bem, não foi surpresa, mas é claro, não é a realidade, né, de todos os alunos. Então eu tenho que falar analisando a realidade de todos. Eu não posso chegar aqui e falar, a prova do Enem foi fácil. Não, não foi. Ela foi fácil para quem teve uma preparação, né? E o Enem manteve ali o seu padrão tradicional ali, cobrou o que deveria e o que a gente já esperaria. A única novidade, né, na prova, realmente, novidade mesmo assim, forte, foi o primeiro ano que a gente não viu questão de interação molecular. Pelo menos assim, eu passei o olho aqui, né, eu não encontrei. Então foi uma novidade, que era um assunto extremamente recorrente, né? Então foi o primeiro ano, mas tivemos que as questões falando sobre teoria de Bronsted de Lowry, falando ácido base e tal. Mas assim, foi a única que eu posso dizer assim, não caiu esse ano, vamos dizer assim, né? Não apareceu. Mas no geral, cara, prova extremamente dentro do esperado. O próprio Knox do cobre, eu até esperava que ele fosse trabalhar o conceito de agente oxidante redutor,
mas ele acabou cobrando Nox mesmo, né? Bem direto ali para a rapaziada. Mandar um abraço pro Grilo, cara. Não sei se você conhece, Química Sem Grilo, acabou de comentar aí. Grande amigo, doutor em Química, prepara alunos para vestibulares do ITM. Se vocês não conhecem aí, galera da matemática aí que não conhece, cara, doutor em Engenharia Química aí, o cara produz conteúdo para ITM, prepara a molecada, o cara é fera demais. Imagina, hein? Preparação desses vestibulares são coisas... É outro nível. É outro nível. O nível é bem puxado. Eu falo, os caras são diferenciados. Às vezes os meninos me perguntam, né? Ah, seu curso prepara para tudo? Não, tudo não. Para ITM eu não preparo. Para ITM, vocês procuram o Grilo aí, que ele que é o cara que vai fazer isso aí para vocês. Bom, para a prova de matemática em específico, eu analisando aqui, algumas questões, né, choveu estatística, né, questão de estatística, a questão de projeção, probabilidade, análise combinatória, dentro do padrão. Eu sempre, como uma das minhas técnicas de estudo no período vestibular, é sempre trabalhar com simulados, além das provas anteriores. A gente tem uma dimensão muito interessante e alguns dos simulados de alguns cursinhos, eles trouxeram essa predominância, né? Estatística, probabilidade, né? Pelo menos o simulado Bernoulli, todo simulado ele trazia no mínimo 3 questões de estatística, e o Enem acabou meio que seguindo essa proporção, né? 2 a 3 questões que diretamente ou indiretamente você poderia resolver por estatística, probabilidade, né? Como sempre desafiando a questão da contextualização. Algumas questões aqui de alguns alunos, questões numéricas também, né? A questão 141, né? Que eu estou com um caderno de prova azul. Ícaro, algum complemento para a prova de matemática? Mas assim, eu também vi muito que choveu a parte de estatística, mas também, não sei se tu viu tudo, mas também aquela parte, entende? Tipo, ele coloca aquela questão da análise dimensional, da questão de análise de gráfico, dá uma contextualização e você tem que ver o gráfico, qual é que representa, a relação que tem com a própria equação. Então, eu acho que essa prova, tipo assim, essas questões não são questões assim, questões difíceis, são questões que, são questões assim, mais ou menos de nível médio, depende do tamanho do texto, de quanto é que, não sei, né, a gente não tem os microdados, mas em relação à prova de matemática, eu vi muito isso aí. Também teve questões clássicas, né? Tipo, a questão de escala, teve questão deixa eu ver o termozinho aqui, de aumento percentual, aquela que você compara as taxas, né? Também achei bem padrãozinho. E aí, deixa eu falar aqui, Túlio. O assessoria, que é o Dude, ele pediu para entrar aqui, eu vou aceitar aqui para ele falar um pouquinho também, viu? Ok. Galera, tá aqui. eu vou nessa, tá? Vou dar aqui um apoio aqui para a rapaziada aqui que tá mandando mensagem aqui. E, cara, foi um prazerzaço aí. Vou dar o espaço aí pro Dude, é isso? E aí, tudo bom? E aí, tudo bem? Vou dar um espaço para ele aí, para ele poder chegar, para bater um papo com vocês. Agradeço demais aí o convite. Precisando, estou à disposição aqui. Beleza, gente? Beleza. Valeu aí, gente. Agradeço aí, viu? Abraço. Boa noite. Me apresentar aqui, pessoal. Meu nome é Eduardo, faço parte da assessoria Enem. E vou dar uma comentadazinha sobre a prova. Eu acabei de fazer. Eu faço medicina na UFPB, para quem não sabe. E aí, cara, tudo bom? Nem falei tudo bem, mano. Tu chegou a fazer a prova? Não tem problema, não. Rapaz, mano, pessoal, esse é o Eduardo, ele é da monitoria da assessoria Enem. E assim, cara muito sério também, né? Cheio de conteúdo bom aí. E assim, a prova em si, eu gostei muito, entendeu? Tipo, eu analisei aqui a prova, pelo menos eu acho umas 17 fáceis de matemática. Eu acho que em relação à matemática não vai sair muito da questão do ano passado, não. O que é que tu acha? Agora, eu achei muito mais difícil a prova de matemática. No ano passado eu havia acertado 44. Esse ano eu não vou passar dos 40. Eu vou ficar em torno de 38 questões no máximo. E me surpreendeu. Tipo, a prova pode ter sido até fácil, mas estava cheio de pegadinhas que eu cheguei a cair nelas. Tipo, no ano passado, acertando 44, tinha pegadinhas também.
mas eu não sei se foi desatenção, desvio meu, mas pelo que os meus alunos têm falado também, teve uma quantidade de pegadinhas grande e o nível de acerto da prova de matemática foi bem abaixo do esperado, em geral. A prova de Yeah. natureza, pelo que eu corrigi aqui, varia o meu acerto entre 40 e 41. Eu achei a prova tranquila, menos conta, mais conteúdo. Dava para fazer uma prova de maneira mais rápida, mas tinha muita pegadinha. Você tinha que ficar ligado porque senão você, tipo, errava uma questão fácil por besteira. Inclusive, tem uma questão que eu acho que talvez esteja até com 2 respostas corretas. A minha prova Eu é também. amarela. Eu não sei se tu viu, a do suor, que apresenta maior dificuldade de evaporar o corpo e o ar se torna mal condutor e dificulta o processo de liberação de calor. É de natureza, né? Isso. Ó, tá aqui, ó. Sei. Eu não, tu chegou a analisar essa questão aí, eu não cheguei a passar o olho por ela, não, que eu vi Pra mais mim, pela Deixa eu olhar aqui. matemática. Pra mim, a B e a D estaria correta, mas eu não tenho certeza em relação à resposta, porque a gente não viu comentários nenhum, mas durante a prova, essa visão que me passou a cabeça. Cara, Então, eu também vi uma questão aqui que, tipo, achei muito cara de cursinho, entendeu? Que, por exemplo, alguns cursinhos eles trazem aquelas questões que ele bota assim, para somar 2 números, ele bota mais letra. Aí você soma as letras e dá um Ah, resultado. sim. Sim, eu acho essa questão, assim, bem acho que poliedro. é matemática aqui? Isso. Achei bem E poliedro. aqui Bem, é isso. tem essa também. Não, essa não. Deixa eu ver aqui. Esse daqui eu fiz uma lógicazinha, só sendo que eu chutei no final, baseado nessa lógica, mas acertei, mas tipo... Então a lógica foi certa, mas mesmo assim eu fiquei meio bugado em relação à resolução dela. Não tô com... Não, eu também. Eu tava dando uma olhada mesmo e teve essa questão das pegadinhas que vocês estão falando, né? Muita questão média para difícil mesmo. Assim, caiu questões bem o poucas, né? binário, né? Isso. Acho essa questão aqui Isso. um pouco... Não sei. Não Eu tava sempre tive tão... dificuldade nessas questões. Não tava tão autoexplicativa nessa questão. Ela foi a minha segunda da prova. A explicação dela tava muito mal elaborada, sabe? Exatamente. Eu penso assim, questão como essa, para contextualizar, seria bem, bem trabalhosa. Por isso que, como você Bem falou, trabalhado. para contextualizar uma questão como essa... Basicamente não teve contextualização, né? Falou, Exatamente. Então... faz desse jeito e ainda muito mal explicado desse jeito. Porra, eu acabei de perceber aqui que eu contei 4 2 vezes, então acertei 4, então aumentou aqui meus acertos, pelo menos. E o que é que vocês acharam aí, pessoal? Bota aí. Ó, o que é que você a participação também de vocês? Coloquem aí no quem fez a prova. Pode colocar aí nesse balãozinho, né, que tem um sinuzinho da pergunta. Coloquem a questão que vocês querem que a gente dê uma olhada. Também pode mandar aqui nos comentários qualquer pergunta que a gente tá assim, para analisar, né? Ó, o Kleber Filho aí já perguntou, ó, acertaram quantas? Eu, particularmente, Kleber, eu não fiz a prova, né? Por conta que a prova estava agora em novembro, eu sabia que minhas aulas começaram agora, medicina. E aí, tá bem puxado mesmo, entendeu? E aí não daria para eu fazer a prova do Enem. Mas o Eduardo fez, tu também não fez, né? Não fiz não. Tava Eu dando fiz em férias torno pro Enem. Eu fiz em torno de 38 em matemática, e depende, porque tem alguns gabaritos aí que ainda não saíram resposta, aí vai depender disso, subir ou não. Tem umas 3 respostas, 3 questões que ainda não tem resposta. E em matemática eu acertei em torno de 40 a 41, então próximo da casa dos 80 aí. Mas foi bem puxado mesmo. E tu acha que, tipo assim, essa prova, que tu fez a prova, tu acha que ela pareceu mais com o Enem, qual Enem? 2018, 2019, 2020? Tava bem difícil. Se eu não me engano, 2017, 18 e 19 foi bem mais difícil do que o 2020. 2020, Então, acho verdade. que a tendência é cair o corte, né, em relação ao número de acertos. Em relação a isso, eu acho também que, tipo assim, eu estava analisando com tudo, né? Como matemática subiu o nível, isso aí foi até a análise do professor Fredão, ele falou que, tipo assim, isso aí é para compensar uma queda de outra prova, né? Tipo,
Por exemplo, eu não sei se vocês concordam, mas eu, olhando aqui a prova de linguagens, ela caiu em relação ao ano passado. Eu achei mais fácil do que o ano passado, pelo menos para mim. Que o que acaba assim, pode influenciar nessa questão da nota de corte, né? Acho que é importante essa questão aí. Com certeza, nota de Eu, corte eu espero que caia. Consequentemente, principalmente pelo fato da prova ter sido mais difícil, você tende a necessitar de um número de acertos menor. O que que tu acha aí? O que Matemática, tá, Arthur? eu não sei nem o teu... Como é o teu nome? eu, Túlio, Túlio. Beleza. Fala aí, assim, Túlio. eu acho que, assim, na experiência de aluno, né, assim, como vestibulando, né, ex-vestibulando, é, a prova em si, eu acho que de 2015 até esse ano, ela sempre oscila um pouco. Acho que, especificamente, a prova de matemática, pelo menos esse ano, ela, assim, tem uma tendência muito dessa parte aqui de matriz mesmo, e nem está cobrando bastante matriz. Ele sempre está escolhendo ou geometria analítica, ou PAIPG, ou matriz, para compensar uma ou outra. Então, sempre quando eu falo com meus alunos essa parte desses assuntos assim mais, assim, uma ou outra questão, seria PAIPG, matriz, porque o aluno ele não tem tanto domínio nesses assuntos. Matemática financeira também, né? Eu sempre bati na tecla em relação à matemática financeira, porque os simulados eles trabalhavam muito matemática financeira, então eu, né, pensei, opa, talvez eles possam cobrar, e aí cobraram matriz justamente para tentar meio que compensar, né? Eu geralmente divido a minha prova de matemática, quando eu fazia, geralmente assim, entre 25, 28 questões de matemática básica, aí vinha para aquela matemática mais intermediária, né, geometria, probabilidade, análise combinatória, e aí ficava com o log e trigonometria, né, para fechar a parte mais chatinha, e aí escolhi um desses assuntos mais, como é que eu poderia dizer, um pouquinho mais assim, isolados. No caso aqui foi, analisando aqui, foi a parte de matriz, porque eu acho que tem que ser fácil, né, a depender do nível, não respondi ela ainda, mas quando traz, como o aluno ele não é tão acostumado, aí ele tende a errar a questão e aí não tem uma TRI tão interessante assim falando. Mas, para mim, segue esse padrão mesmo que ele falou, o colega falou aí. É, A partir do Enem 2015 aí, a prova, ela mudou bastante, aí tem a cidade de compensar. as questões Mas, de matrizes, aconteceu isso em 2017, quando eu fiz a prova. Eu acho que foi um dos primeiros anos que caiu matriz dos Enems atuais, foi. o modelo do Enem atual. E, tipo, quando eu fiz a prova, eu nem sequer li a questão, porque eu, olhei matriz, não sei nada de matriz, não vou fazer. Mas nos Exatamente. anos seguintes, manteve esse padrão de cair uma questão fácil de matriz, e é só você saber o que é linha e o que é coluna. É. Perfeito. Exatamente. É a mentalidade do aluno, quando ele tira assim, né, um aluno que é mais experiente, ele vai ter essa mentalidade. Tem que saber o mínimo ou o básico. Porque quando caiu matriz, não sei essa, mas a cair de 2017 foi o básico do básico. Sabendo o conhecimento preliminar. E aí, pessoal, ó, só para a gente comentar aqui, ó, por exemplo, a Miriam ela mandou uma pergunta aí, ela perguntou que, tipo assim, se vocês acham que a prova vai manter o nível de 2019. E também tem uma pergunta aí do Kleber, ele perguntou se vocês sentiram alguma falta de algum conteúdo, né? Vou dar uma abertura aqui, Mirella. Eu acho que é ruim essas especulações, apesar da gente já ter feito aqui. Porque é incerto, né? Depende do TRI, depende de como o pessoal foi. A prova foi mais difícil, a tendência é que o corte caia. Então a gente não tem uma noção assim tão exata, mas eu acho que a nota de corte vai cair. O que vocês acham, Túlio e Eu também. Eu Eu também também fico acho assim. que, Fala aí, principalmente, Túlio. acho também. Acho que, eu acho, para matemática, assim, agora para natureza, eu acho que me surpreende. Por exemplo, aquela questão de lançamentos. Puxa, eu nunca vi o Enem cobrar lançamentos, cara. Olha que eu tenho o quê? Justamente. 3 anos como 2 anos como vestibulante, 3 anos como monitor de matemática e física. Nunca vi o Enem cobrando isso. Eu sempre achava assim um temor o Enem cobrar isso. Eu senti falta, né? Já respondendo aí a parte do Kleber. Eu acho que a parte de Covid, velho, vacinação, eu acho assim Era que para ter. faltou uma questãozinha, né? Tipo assim, contextualizando o Covid. Mas, para mim,
dentro, né? Genética teve, doenças teve, vírus não teve, né? Senti também falta de vírus. Velho, botânica, assim, é para o aluno extremamente preparado. O aluno que tem estratégia Isso. muito bem definida. O aluno que, pô, não foi bem nesse simulado, nessa prova, mas ele continua estudando até ver, vamos supor, fisiologia, histologia, botânica de um jeito mais com calma. Não ver, assim, pegando tudo em um mesmo ano só. Então, para mim, biologia deu uma fisgada legal aí, umas 3 questões. Realmente, botânica caiu forte aqui nessa prova. Mas voltando ao assunto de lançamento, tipo, a gente já bate o olho e vê que é uma questão assim, de um nível mais elevado em relação à média do Enem. Eu, por exemplo, bati o olho na questão, já sabia que ia ser uma questão difícil, não ia perder meu tempo nela, classifiquei como uma questão difícil, pulei e sequer consegui resolver a questão e isso não me impediu de acertar essa média de 40 questões, sabe? Então, essa mentalidade de você pular durante o Enem é fundamental para que você faça uma boa prova. Matemática mostrou isso fortemente também nesse ano e natureza também, com esse exemplo aí dessa questão. Perfeito. As palavras... Porque nem sempre a prova vem naquela sequência fácil, né? Tipo, ó, já o Fernando que mandou. Vocês acham que essa questão de TRI, ela pesa, tipo assim, para a questão de matriz, se você acertar ela? Assim, eu acho, cara, se matriz, como os meninos já falaram aí, é um conteúdo assim que o cara não estuda, né, durante o ano, só que se ele ler a questão e for interpretar, tentar fazer alguma coisa, ele setar com o tempo, ele tende a acertar. Só que a maioria do pessoal não tem tempo, né? E a maioria do pessoal também não estudou. Então pode ser que essa questão assim, varia entre médio e, para quem sabe, né, fácil. Então, vai muito do TRI da pessoa. O TRI não é só, tipo, comparar você com as outras pessoas, é comparar você com você mesmo. Por quê? Porque às vezes cai 2 questões de geometria plana. Não é fácil, outra é difícil. Se você acertar é difícil, errar fácil, aí o negócio complica para você, né? Eu vou pedir licença, vou dar uma saidinha, mas agradeço aí vocês, presença. Boa sorte, prazer. cara. Jogou duro, viu? Arrebentou. E valeu aí. Obrigado. Valeu, Eduardo. Agora. Valeu. Deixa eu estabilizar aqui. Acho que não sei se a internet caiu tudo. Deixa eu ver aqui. Acho que deve ter caído de novo. Mas, assim, pessoal, em relação à prova em si, acho que foi a Mirella que perguntou, né? Eu acho que em relação a essa parte, assim, tipo assim, nota de corte, se para medicina vai aumentar, se para medicina vai diminuir, eu acredito, assim, que... Acho que já é o Túlio aqui pedindo. Deixa eu só aceitar ele aqui de novo. Eu acredito que... Eu acho que vai diminuir, entendeu? A nota de corte. Por quê? Porque... Entrou aí, Túlio? A internet tinha caído de novo. É porque eu acho quando que alguém desliga, né? Tipo, sai da live, a minha também entende que sai na live. Sim. Eu acho que essa prova, assim, em relação a nota de corte vai diminuir, né? Por conta que o nível de... Assim, pelo menos para medicina. Porque matemática e natureza domina. Tipo, para meu curso lá onde eu faço, que é na UESP, medicina na UESP, o peso é 5 e 4, entendeu? É 5 e 4, na verdade. É 5 e 3, quer dizer. Para natureza e matemática, respectivamente. E assim, eu acho que é uma coisa que vai influenciar muito, porque, tipo assim, em relação ao primeiro dia, a prova do primeiro dia parece que, pelo menos humanos, ela veio mais fácil. Já no Guarda veio aquele negócio tipo textão, mas a prova não estava tão difícil como no ano passado. E aí o tema da redação, né? Eu acho que o tema da redação foi muito impactante para muitas pessoas, que eu acho que, tipo assim, é que nem eu falei, na live passada que eu fiz com o Augusto, depende muito da sua reação do primeiro dia para você ter ido bem nesse segundo dia. Por quê? Porque a prova já foi difícil. Então, chamava para você uma questão emocional forte. Por quê? Se você fosse para a prova, já naquela sensação de que a prova ia ser difícil, vai ser difícil, eu não vou passar de 30 acertos. Você não pode ir pensando nisso, porque no momento que você faz isso, você lê uma questão, acha difícil, lê outra que não era nem difícil para você e já fica na sua cabeça que é difícil. Então, acho que o psicológico influencia muito também e acaba por influenciar essas notas de corte, né? E aí, em relação a essa questão de nota, acho que vocês podem estar olhando aí depois nas tabelas do professor Fredão, que eu acho que ajuda muito. Tipo assim, acho que pelo menos para matemática, tudo, eu acho que vai ser muito
do Enem 2018. As notas lá, relação de notas. Por exemplo, se acertou 35, acho que vai valer ali perto das casas do 900, se não 900, se isso daí for muito boa. Mas, no mais, assim, eu acho que valia disso aí. O que tu acha de natureza? Parte de natureza, né? Eu acho que natureza... No ano que eu fiz, que foi de 2019, eu fiquei com 750 em natureza. Então, tipo assim, acertando 39 questões. Então, tipo assim, no TR não foi tão interessante, né? Eu poderia bater quase 780, 800 pontos de natureza. Eu acho, tipo assim, do Enem 2019, bem semelhante a isso. Então, provavelmente, a depender do TR do aluno em biologia, que pressupõe-se, né, para o aluno ser mais tranquilo. É doido, moço. Mas, em relação à física e à química, mas, ao meu ver, a TRI de natureza acho que vai ser um pouquinho mais doída do que a de matemática, em razão de que caiu Biologia, bem né? essa biologia, né? Biologia era para ser tipo a válvula de escape entre física e química, e meio que ela igualou as três. Então, tipo assim, e aí agora? Como é que a gente vai? Para onde vai? Então, acho que é ter calma agora, né? Calma, deixa quarta-feira sair o gabarito para tomar algum tipo de atitude, para dar uma olhadinha depois que corrigiu o gabarito, dá uma olhadinha lá na planilha do Fredão. Eu sempre, quando fazia isso, sempre dava uma olhada. E é isso, tranquilidade. Assim, o baque é dolorido, não é tipo assim, tirou 900, mas 900 nunca foi só o 900, foi desde o simples, do básico, do baque. Mas eu acho que seguindo esse nível, realmente, natureza, TR de natureza vai ser um pouquinho mais judiado, como se fala. E aí a pergunta acho que é Estudos e Jesus, acho que é alguma coisa assim. Vocês acharam que a prova de matemática foi um nível mais elevado que esse ano, comparado a 2020? Eu acho que Que um tu acha? mesmo nível para um pouquinho, um degrau acima. Mais elevado, também acho. Essa questão Eu do acho caderno que... azul... Pode falar, pode continuar. Eu só queria perguntar se o pessoal queria que a gente fizesse, tipo, subjetivamente, né? Não vai ser uma coisa que é o microdados do Enem. Mas como a gente já tem uma certa experiência com, tipo assim, questões, analisar o nível de dificuldade, não é TRI, pessoal, é nível de dificuldade média. É questão de estatisticamente falando, a gente vai estar analisando mais ou menos como é que seria, de acordo com os simulados sites, Bernoulli. Se vocês quisessem que a gente fizesse um post, tipo assim, questão 136, por exemplo, do caderno azul, foi uma questão fácil, né, para médio. Eu acho que vocês querem que a gente faça isso? Pode colocar no chat aí, bota sim ou não, se vocês também se interessarem. Mas eu acho que é uma coisa que eu acho que a gente pode tentar fazer para vocês, para tentar ajudar. É uma coisa que sempre ajuda, né? Pelo menos para a gente ter uma ideia, ou pelo menos os simulados do SAS e do Bernoulli e Poliedro, todos que eu passo para meus alunos e os que eu fazia, justamente eu fazia desse modo, entendeu? Tinha que ter uma ideia de que, tipo, poxa, e aí? Qual é? Fácil, médio, difícil? A gente não tem o TRI, mas a gente já passou por o que você está passando. A gente tem uma estratégia. A estratégia está baseada nos assuntos que a gente ou tem mais recorrência, a gente se preparou mais e tem uma tendência de ser mais fácil. Então a gente iria mais ou menos se basear em relação a isso. Verdade. E aí o Vem Facundo perguntou, quais as questões de matemática? O pessoal já está respondendo em si, né? Estão querendo. Quais questões de matemática vocês consideram como as mais difíceis? Rapaz, eu acho assim, que questão de matemática, tu fez qual o caderno? Mas é que eu tô sem é que eu tava olhando pro celular, em reserva que eu tinha aqui, eu não tô lembrando, assim, das questões em si, né? Mas, pelo que eu lembro, tem uma questão lá que é sobre, que tem os escudos dos times, do Flamengo, do Corinthians, que ganharam a Copa do Brasil, questão de análise combinatória, eu acho que é uma questão difícil, porque o texto é grande, e também requeria que você fizesse uma análise, tipo assim, de probabilidade também, fazer aquela regra do I, né? Eu acho que também a questão difícil de matemática também, pessoal, vai daquela questão de... Ai, meu Deus. Eu estou esquecendo aqui, mas do caderno azul, ela foi a 156. 156, Deixa eu ver qual é. Dá uma olhada. Deixa eu dar uma olhada aí. Vai, pronto, isso, exatamente. A questão 136, que falava de, acho que é números inteiros, né? Assim como a potência, acho que é o ômega que fala, não sei a simbologia, aí diz que é a potência, essa questão aqui, ó. É uma questão difícil.
Para mim, a linguagem é difícil para o aluno. Era uma questão difícil, mas, tipo assim, o aluno que estava tranquilo na hora, tudo, se tu perceber aí, é só tu. Até anotei a forma de resolver ela, que eu resolvi aqui. Tu pega a potência, por exemplo, pega aí a potência 4. Aí tu vai pegar a soma das duas anteriores. É tipo mais ou Sim. menos assim, acho que é uma Aí, questão acho que. que para o aluno que faz Isso, basicamente isso. simulado do Bernoulli, acho que tem se dado bem para esse tipo de questão, porque os caras predominam muito a questão desse jeito. Verdade. Essa questão aí Aritmética. também, ó, que Essa dá, questão também é uma questão que é bem bem difícil, porque o chatinha. aluno vai ter que. A Ó, questão de tá figura, vendo? a questão aqui também. Essa questão tipo assim, quando a pessoa olha assim, essa questão de seno, cosseno, aquelas funções que envolvem as funções trigonométricas, né, e os seus gráficos, o pessoal já acha assim, a questão é difícil, É mas difícil. depende muito, tipo assim, tem alguns macetes para resolver essas questões que vai, tipo assim, determinar se a pessoa vai, tipo assim, por exemplo, né, não é que você vai acertar uma questão difícil, que aquela questão vai diminuir seus pontos, né, Túlio? Porque, Isso. por exemplo, se você acertar 39, acertar 39 mantém aquilo ali. Mas se você acertasse mais uma, e se ela fosse difícil, ia diminuir seus pontos. Assim, dependendo da questão que você errou, poderia, mas se você não errou uma questão do mesmo tipo, acho que poderia aumentar sua nota, né? Com certeza aumentaria sua nota. Eu acho que o TRI, o sinônimo do TRI é coerência. Você tem que analisar sua coerência dentro da prova. Então, Uhum. tipo assim, ao meu ver, essas questões que eu falei, eu, Túlio, deixaria para depois. Eu priorizaria outras, eu, como tenho afinidade com probabilidade nas combinatórias, por mais que seja uma questão difícil, eu tenho mais afinidade com um tipo de questões como essa. Mas eu acho que é de cada um, né? A questão da estratégia, dos assuntos que, né? Perfeito. Tipo, não caiu geometria plana, né? Eu analisando aqui a prova, para mim já, deu uma resguardada, porque eu gosto de geometria plana. Então, se tivesse, Uhum. eu iria priorizar ela, mas não tinha, então para mim, essas questões aqui, não é que são super difíceis, mas eu talvez não faria nada da prova assim, de imediato, né? Eu iria gastar o tempo em outras questões. A parte de natureza, acho que seria um número maior de questões que eu talvez não faria, principalmente de química, né? Principalmente de química, eu achei um pouquinho pesado, mas e biologia também, tá? Eu gosto de biologia, Biologia tá genética. bem puxadinho. Tipo, Mas ó, questões que chegam a assustar o aluno é que nem a questão 163 de matemática, do caderno azul, que ela fala sobre, não sei se dá para ver aí, mas é a unidade de medida. É aquela questão de sim, análise dimensional. Você tem sim, que entender que exatamente. quando o número está, por exemplo, vamos supor aqui, vou ler a letra A. Letra A é quilograma vezes metro elevado a menos 2 vezes segundo elevado a menos 2. Tem gente que bate o olho e diz, o que é isso? O que é isso? Aí, Já essas julga, né? questões, tem muita gente que sabe o que é, mas também tem muita gente que não sabe. Por exemplo, quilograma vezes metros, aqui é elevado a menos 2. Você tem que entender que está dividindo por metro quadrado, dividindo por segundo. Então, são questões que acho que é bem técnico, como o professor Guilherme falou. Eu estava dando uma olhada aqui na questão 164 também. Eu não sei assim, se é regra de três composta, tudo. Porque eu estava apostando em regra de três composta esse ano, né? Tipo assim, eu acredito que em relação à matemática também, teve questões desse tamanho, ó. Olha o tamanho dessa questão. Eu já imaginava questões com esse tipo de dimensão mesmo. Questões muito, muito cansativas, né? Assim, É, eu sou do time, né? Dos meio que desesperados. Eu meio que já quero corrigir logo, já tomo algumas atitudes logo de maneira preliminar. Mas assim, pessoal, uma dica de um monitor, de uma pessoa que saiu bem no ano em que ele foi aprovado e repertório de Enem, né? São 5 Enems que eu já faço como monitor ou como vestibulando mesmo, né? E o que eu percebo? Priorizem, né? Eu sei que tem alunos aqui novos que vão fazer o Enem pela primeira vez, ou, né, que fizeram como treineiro, enfim, mas que priorizem provas de 2015 a 2021, né? PPL normal e priorize os simulados, cara. Os simulados, isso. hoje minha mentalidade hoje, eu não assinava um site de questões, eu focaria em simulados. Porque o simulado ele tem uma contextualização, ele tem a questão da atualidade, ele tem a questão de
de propor Da algum tipo de excepcionalidade, né? Por matriz, Ser inédito. isso, uma questão ser inédita. Então, tipo assim, ao meu ver, essa questão de textos grandes. Então, tipo assim, eu hoje, minha mentalidade como monitor, eu sempre indico isso para os meus alunos. Isso me ajuda muito. Por isso que eu gosto no meu Instagram fazer o comparativo de uma questão que já caiu com uma questão que é igual, justamente porque existe essa semelhança. Então a gente aqui meio que tenta não pular etapas, mas deixar essas etapas um pouco mais coerentes e seguras, né? Mas para mim é uma prova que sempre assim me surpreende muito assim de um jeito às vezes positivo, às vezes negativo, enfim. Perguntei. Quais simulados mais indicam? Eu hoje, vou estudar para o Enem 2022. Eu, Túlio, faria o seguinte. Eu pegaria os simulados do Somos, encadernaria, Poliedro encadernaria, SAS encadernaria e Bernoulli encadernaria. Não assinaria nenhum tipo de site de questões. Por quê? Justamente por conta disso. Tanto para o primeiro dia, tanto para o segundo dia. Bernoulli eu faria a minha base e o SAS e o Poliedro dava esse tipo de diferencial. Questão de aprofundamento lá em fisiologia, genética, botânica, essa questão de eletroquímica. Se puderem, contratem um monitor, uma questão assim, para um acompanhamento, para tirar as dúvidas desses simulados em específico, para ganhar essa questão de estratégia. E as provas anteriores, obviamente. Mas eu não começaria de 2009, de 2011, não. Para mim, eu acho que mudou, já era essa estratégia. Acho que quem faz muita lista de exercícios já tem essas questões, né? Desses Enems mais antigos. Eu, Túlio, priorizaria desses, né? Eu sempre gosto de algo que seja eficaz. E tu, Ícaro, o que é que tu acha? Túlio, aí como tu falou aí, tipo assim, desse acompanhamento, eu queria saber se tu vai continuar com a tua monitoria também. Eu tô pensando se eu vou ainda continuar no próximo ano. Provavelmente vou, mas de uma forma diferente, porque antes eu estava dando uma aula mesmo, aula com conteúdo. Mas, assim, é importante. Eu tirei muito, aprendi, pessoal. Eu tenho uma monitoria chamada Passe Enem, podem ir no meu perfil aí. Eu acho que eu vou continuar com ela, mas vou pegar, assim, emprestado, dando um pouco das ideias do Túlio, né? Eu estava tentando fazer um pouco diferente para poder ajudar o pessoal aqui da minha região, com conteúdo mesmo, mas essa questão, eu estou vendo que o Enem está sendo muito, assim, eu sempre falei, né? Desde o momento que eu estava me preparando, para você aprender com pessoas que já chegaram lá. Eu faço medicina, o Túlio faz direito, e assim, a gente conhece a dinâmica da prova e a gente tá vendo, a gente viu muitas questões ao longo desse ano e vê que a preparação ela está sendo mais intensificada em relação a essas questões para nivelar por cima. Que nem o Túlio falou, você coloca o simulado Somos para encadernar e faz para revisão, e a questão do SAIS para nivelar você, né, por cima, porque o SAIS ele tende a ser mais difícil e por isso você vai estar analisando essa questão difícil. Pode cair no Enem? Pode. Então, por conta disso, é importante que você aprenda a forma de resolver de uma forma mais fácil e veja com pessoas que podem te dar dicas e facilidades para você não perder muito tempo. Eu mesmo vi muitas questões que por mais que eu estaria com tempo que eu não tinha feito uma prova, eu não iria tão bem como se eu estivesse estudando, né? Mas algumas coisas que a gente chama aqui eu chamo de macaco velho, né? Você tem experiência para que você possa passar para os seus alunos. Então, acho que é bem importante essa questão da orientação. Tu vai continuar aí, Arthur? Isso, vou dar aula, né, agora. Eu dava mais, assim, a questão dos simulados semanais. Eu tive alunos que já, assim, né, com base no gabarito preliminar do Pro-Enem e do Descomplica, tiver desempenho de 38 acertos. Então, para mim é muito, né, poxa, você passar o conhecimento de uma maneira mais, assim, de acompanhar, você vai fazer isso até tal dia, ter isso, vai fazer esse simulado, você vai fazer essa questão que, ao meu ver, tem um rendimento melhor. E agora eu vou dar aula, né? Tipo, aula mesmo, né? Pegar o aluno que tem uma dificuldade muito grande e, tipo, ter essa mentalidade de estratégia, de pular questão, de começar por natureza, sempre eu gosto de começar pelas questões teóricas, porque explicar ele passo a passo para construir essa mentalidade, entendeu? Porque, ao meu ver, tem que ter estratégia do começo ao fim, do simulado que tu vai escolher, da lista que tu vai fazer, como vai fazer, quando vai revisar, como revisar. Então, tipo assim, o Enem não tá para brincadeira. E com notas de corte alta, pelas minhas faculdades, suspendeu o duplo ingresso. Então, tipo assim, meio que vai encurtando para você ter acesso
assim, a faculdade, né? O ensino superior público. Então, tipo assim, tem que ralar, tem que ter estratégia. Não é, infelizmente, a prova ela já, já meio que seleciona desde o momento da inscrição, com a taxa. E, ao meu ver, é uma prova que surpreende, né? Eu vou fazer o comentário geral dela agora, quando terminar a live, vou dizer o que a questão é Beleza. fácil, é difícil. Vou Uhum. resolver também, vou postar no meu story. Então, tipo assim, eu e o Ícaro, a gente tem uma ideia assim, não porque foram bens na prova de matemática, mas porque cada um agrega em um ao outro. E eu acho que o fruto dessa live com o professor, com um colega também que entrou, é justamente ter essa noção do que a gente pode fazer, de analisar de onde a gente parou. Porque eu sei que o baque agora dói. Muito dolorido, você não sabe onde é que vai, você não sabe se você vai ter a oportunidade de estudar o próximo ano, como teve esse ano, ou como é que vai fazer. Então, é bom a gente ter isso bem nítido na cabeça, o que é que a gente pode fazer para melhorar. E assim, Túlio, eu vejo, por exemplo, pessoas aqui da minha região, e principalmente de alunos de escola pública, né? E até mesmo de alunos de escola particular, que assim, tem muita gente que tem alguns, dificuldade com alguns conteúdos e pensar, meu Deus, eu nunca vou aprender isso. Cara, eu sou, tipo assim, um exemplo vivo de que isso é possível. Eu fui para Teresina, que é a capital daqui no meu estado, do Piauí, e acontece o quê? Quando eu cheguei lá, cara, eu analisei, me analisei, né? Isso é errado, mas em relação aos candidatos eu estava muito abaixo, entendeu? Apesar de, tipo assim, você ter um conhecimento já prévio, mas isso também assim, você vai ter que. O que é que eu faria agora? Eu corrigiria minha prova, porque eu sou muito ansioso. Mesmo no trabalho, assim, a questão do extraoficial, né, descomplica. Acho que o Pro objetivo também Enem, resolve. Isso, o isso. ProEnem também resolve. Então, acho que mesmo variando esses erros, né, acho que vale você analisar. E depois você faria o quê? Depois você pegaria os seus assets e aí, tipo assim, pode vir conversar comigo, pode mandar mensagem no meu privado aqui no Instagram que eu vou tentar, tipo assim, eu vou fazer já esse material com tudo, que é um postzinho, pra gente fazer, tipo assim, 136 foi fácil, 137 foi difícil. Pra gente fazer essa análise, para poder trazer vocês para uma análise daquilo que vocês, tipo assim, tipo simular um SISU, entendeu? Se você vai precisar se preocupar com estudos, lógico, você tem agora um período de férias, tem que tirar um período de férias para você, final de ano já, tira um descanso para você voltar com tudo, porque é importante que você tenha mentalidade que você pode chegar onde você quer chegar, mas basta a orientação, porque eu aprendi muito, entendeu, com questão assim, de estratégia, questão de conteúdo mesmo, de uma forma bem diferente, com professores bem diferentes, como o professor Guilherme Vargas, professores, assim, aulas gratuitas, né, tudo na internet, que muita gente, por desconhecer o nome do professor, às vezes acaba perdendo. Tipo assim, o professor Guilherme Vargas fez revisões essa semana, caiu uma questão exatamente como eu tinha dito. Então, tem esse pessoal que conhece o Enem, mas nessa questão do prever o Enem, é tipo assim, prever que vai cair uma questão. Por exemplo, não caiu logo esse ano, se eu não me engano, o menino falou aí, não caiu logo. Nunca, assim, eu estranho como é que é feita essa prova, sabe por quê, Túlio? Se ela realmente era escolhida as questões ou se é somente um computador. Porque essa prova choveu estatística, pô. Anos passados, você vê que era uma, duas, três, assim, no máximo. Mas Uma no esse ano, acho que só máximo. isso. Caiu, acho que foi quatro questões estatísticas e acaba tirando questões de outros assuntos que os alunos estavam mais preparados para fazer. Por exemplo, estava falando de geometria plana, né? Acho que só caiu umas duas ou três. Caía mais. E eu acho que é importante essa questão do. Tipo assim, porque é pouco transparente, né? Mas a gente não vai discutir isso. A gente tem que se adaptar à prova. O formato da prova está virando realmente um vestibular. E eu acho que é importante essa preparação diferente. Não só de conteúdo, mas às vezes o conteúdo não é não tão difícil, mas as formas com que você possa ver esse conteúdo com pessoas mais experientes com a prova vai te facilitar. Então, eu estou à disposição e eu acredito que também o Túlio vai continuar com essa monitoria para poder ajudar a todos vocês, pessoal. Então, acho que eu faria isso, entendeu? Agora. Da mesmo modo que você falou, né? Acho que complemento tranquilamente o que tu falou. Eu também sou dessa galera, né? Onde é que eu vou estudar? Onde é que minha nota cabe? Como é que eu vou fazer? Vou lá no Fredão, vou ver a planilha possível que ele tem de notas para aquela quantidade de acertos. E esse tipo de não é errado, não é feio.
acho que a gente tem que procurar evoluir, ver o que a gente errou e buscar sempre melhorar. Alguém tem alguma coisa para perguntar, alguma coisa para questionar, alguma questão em específico? Isso. Pessoal, desde já agradeço a participação de vocês até aqui. Quem pôde participar até por um momento e não pôde assistir o restante, eu vou deixar essa live salva, porque eu acredito que o conteúdo ficou muito bacana. Eu vou tentar salvar aqui a live, tomara que dê certo. E assim, se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem mandar aí nos comentários ou então nessa caixinha de perguntas para a gente compartilhar aqui. Deixar aqui uns 30 segundos para ver se vocês mandam alguma coisa, senão acho que a gente encerra aqui a live para a gente continuar a resolver a prova. Viu? Exatamente. Enquanto isso, eu vou agradecendo, né, pessoal? Agradecer a presença do Túlio, né, porque parceiraço meu aí que, tipo assim, me ajudou muito também na minha época de preparação. Para vocês terem noção, muitas dicas eu peguei com o Túlio, com os posts dele. Sigam ele lá no Instagram, no Matematicamente. Matematicamente. Matematicamente, que eu acho que é um Instagram muito bom, com questões, com conteúdos que eu acho que são muito produtivos para vocês. Sigam minha monitoria também, o Passenem, o @ Passenem, que eu também discuto eu parei de postar conteúdo lá por conta que estava muito puxado na minha universidade essa semana e na próxima, a semana passada e essa semana agora, né? Mas eu vou dar um jeito aqui de fazer o conteúdo aqui sobre a prova do Enem, segundo dia, e daqui para outras semanas eu discuto isso, eu vou continuar com a monitoria, não. Vou colocar até uma caixinha para ver o que vocês acham. E aí agradecer ao Augusto também pelo apoio, né? O Augusto foi essencial aí no primeiro dia. Augusto de guerra. O Augusto, muito parceiro nosso também, então obrigado pela participação aí na live, mano. Foi de grande participação semana passada. E essa semana aí também nos ajudando aí na visualização, no comentário, na participação, então é bastante importante, viu? Então, qualquer coisa, pessoal, a gente está aqui acho que foi até uma pessoa que perguntou aqui, por enquanto, e só isso, divulguem depois quando abrirem seus turnos de monitoria, obrigado. Foi aí do Estude Radrafra. Então, é assim, pessoal, eu acho que vocês não têm mais dúvidas, né? Mas se vocês tiverem, pode mandar lá no meu privado, acho que no privado tudo também pode mandar para a gente discutir um pouco sobre essa prova. E qualquer coisa, estamos aí. Obrigado pela participação. Desejo uma ótima noite a todos, a você, Túlio. E assim, espero que Deus abençoe vocês e tudo dê certo, né? Pensamento positivo agora. Exatamente. Isso mesmo. Estaremos aqui, o que precisar e para o que vier também. Boa noite, pessoal. Obrigadão mesmo. Vou encerrar aqui a live, viu, pessoal? Valeu, Túlio. Obrigado. Valeu, cara. Boa noite, Tamo pessoal. junto.